você é por dentro. Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Boa noite. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo o teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos bordados produzem mais flor, só um pouco de tempo e volta a cor. E cada videira verá sua paz, enquanto te ferem você cresce mais. Boa noite. Quem puder nos ajudar a divulgar essa live. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Boa noite, Rose. Nem sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo o seu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos bordados produzem mais flor, só um pouco de tempo e volta a cor. Ligado à videira verá sua paz, enquanto te ferem você cresce mais. Oh, não desista, não pare, fiel é quem te prometeu. É só confiar em Deus, é só confiar. Não desista, não pare, fiel é quem te prometeu. É só confiar em Deus, é só confiar. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Oh, só um pouco de tempo e volta a cor. Ligado à videira verá sua paz, enquanto te ferem você cresce mais. Boa noite, boa noite. Me ajude a compartilhar essa live. Tem um aviãozinho aqui do lado do seu celular. Clica nele e convida mais alguém para estar conosco. Convide mais alguém para estar conosco nesta live. Enquanto isso, eu vou colocar mais uma canção. Tem uma caixinha de pergunta. Se você quiser fazer pergunta, é só você colocar aí nesse pontinho de interrogação
E a gente vai estar respondendo para vocês na medida do possível. Hoje live com a nossa amiga Patrícia. Não vou me preocupar Ó. com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus Oi Aline, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Boa noite a todos. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar. Boa noite. Isso é fato consumado. Seja bem-vinda. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Boa noite. Vidas emocionais. Talvez alguém está te julgando por não conhecer a sua história, não conhecer os seus traumas, por não conhecer a sua emoção. Eu sempre fiel. Feridas emocionais. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí na caixinha, tá? Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Boa noite. Minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei. Patrícia, já eu te chamo, tá bom? Só mais essa canção. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado Boa fiel. noite a todos. Vamos compartilhar a nossa live. O meu Jesus Bora lá, pessoal, compartilhar. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Vamos lá, estou divulgando. Me ajude a divulgar. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora. Boa noite a todos. Justo pra sempre fiel. Boa noite. Isso. Boa noite, Lucilene. Lucilene Alves Teixeira. Ah, é a sobrinha. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Patrícia, eu já vou te chamar. O som tá tudo ok para vocês, pessoal? Vai falando aí para nós. Porque aqui faz ao vivo e a cores. Nós hoje vamos falar sobre feridas emocionais. Entenda o que é ferida emocional e como curar. Patrícia, eu já vou te chamar, tá, minha querida? Isso.
Isso. Boa noite, gente. Sejam todos. Nos ajuda a divulgar essa live. Patrícia, eu já te chamei. Não sei se você recebeu aí o convite. Oi, boa noite. Boa noite. Deu certo. Tudo bem, Tudo Patrícia? bem, graças a Deus. Então tá bom. Patrícia, desde já, eu já quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, gratidão. Demorou, né, Patrícia? Foi mais de mês. A agenda aí tá lotada. Tá lotada, graças Glória a Deus. né? Graças a Deus. Muita gente notou, então estamos aqui. Isso. E o nosso tema de hoje, pessoal, é falando sobre feridas emocionais. Entenda, é para você entender o que é ferida emocionais, qual as causas e como tratar as feridas emocionais, tá bom? Eu creio que todos aqui já passou por alguma ferida, né? Não é aquela ferida de quando você é criança, que você cai, rala o braço, o joelho. É outro tipo de ferida que nós queremos falar para você aqui nessa noite. Então fica aqui com a gente, ajude a compartilhar essa live. Tem muita gente que precisa ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Então nos ajude aí. Patrícia, fica à vontade para você se apresentar e já pode dar aí uma continuidade. Eu só deixei aberta a caixinha de pergunta e de vez em quando a gente vai interagindo aí, tá bom? Mas fique à vontade. Então, eu quero agradecer, né, pelo convite, né, da Val, convite assim muito especial, realmente. Cada vez que eu sou convidada para uma live, eu fico muito feliz e grata a Deus também por essa oportunidade. E hoje nós vamos falar desse tema, realmente, que é feridas emocionais, e é um tema que todos nós já passamos por isso, mas nem todos nós conhecemos as feridas emocionais. Então, é muito interessante, né, que nós saibamos o que é as feridas, quais são as reações que elas causam em nós quando adultos. Então, é muito interessante mesmo. E no decorrer da live, como a Val comentou, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, que aí nós vamos respondendo ali. Talvez eu não consiga ler todas, mas a Val está atenta ali e a Val consegue me passar, né, com relação aos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Então, as feridas emocionais, normalmente, elas são feitas na infância. Então, nós recebemos, muitas vezes, alguns tratamentos por parte dos nossos pais, dos responsáveis, ou até mesmo das pessoas que nos cercam. E essas feridas emocionais, elas são feitas... Tá travando, Patrícia. Tem um efeito, assim, muito negativo quando a gente fica adulto, no caso, né? Deu uma travadinha aí? Deu. Será que vocês escutaram o que eu falei? Quer que eu repita? Por favor, repita, sim, porque travou, então a gente não ouviu. Tá. Então, assim, muitas feridas que nós temos, né, feridas emocionais, são feitas, então, por pais, cuidadores, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas nem sempre as feridas, elas são feitas com a intenção, realmente, de machucar. Mas, muitas vezes, por falta de conhecimento, até mesmo dos nossos pais, e nós também, né, como mães, normalmente fazemos, né, algumas dessas feridas com os nossos filhos. Mas agora, aprendendo, né, com a psicanálise, a gente consegue entender, conseguimos aí também ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de problema, e vocês vão identificar aí na live quais são essas feridas, como que elas funcionam, e a gente, assim, para imaginar num contexto geral, as feridas, então, elas ficam registradas no nosso inconsciente. Então, muitas ações que nós temos agora, na fase adulta, elas refletem, né, nitidamente o que nós recebemos na infância. Mas se a gente não conhece, não sabe tratar, a gente imagina que isso é da personalidade, imaginamos que isso é normal, né, da pessoa, que a pessoa é assim mesmo, mas não, né, existe um fundo ali, né, algo que aconteceu que deixou a pessoa daquela forma, né. E muitas vezes a gente não consegue entender o que acontece na nossa vida adulta, por que nós agimos de tal forma,
de forma que muitas vezes nós não gostaríamos de agir, mas nós agimos. Então, a gente entendendo isso fica mais fácil, até mesmo de poder ressignificar esse tipo de ferida. Então, uma ferida que é, assim, que eu gosto muito de falar das feridas emocionais, e uma que é muito interessante de falar, do abandono. Muitas pessoas não imaginam, né, que tem essa ferida emocional. Então, a ferida do abandono é uma sensação de que alguém vai te abandonar, você se sente desprotegida, mas como que isso pode ter acontecido na sua vida? Então, por exemplo, pais que às vezes se atrasam para buscar na escola o filho fica vulnerável ali, aquele ambiente, muitas vezes ansioso, até pela volta do pai ou da mãe para buscar, e aí esse pai, acontece algo e ele se atrasa. Se essa criança já tiver essa predisponibilidade para ter essas feridas emocionais, provavelmente ela vai se sentir ali muito abandonada, né? Assim, vulnerável naquela situação, e aquilo vai ferir ela no inconsciente. Essa mãe também, ou esse pai, pode de repente ter levado a criança numa festa de aniversário e demorou um pouquinho para ir lá buscar, né? E aí também pode acontecer dessa criança se sentir desprotegida ali naquele ambiente e também gerar nela essa sensação do abandono. No meu caso, muitas vezes, eu me lembro que a minha mãe, ela me deixava com babás e demorava para me buscar, então às vezes até dias. E aí sim, eu também tive essa ferida de abandono, porque eu ficava vulnerável com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que eu não tinha afinidade. Então, isso também causou, né, em mim essa ferida do abandono. Então, por isso que eu falo com bastante propriedade, né, porque eu sei realmente como que é. E aí, o que acontece? A criança, ela não tem a percepção de um adulto. Então, a criança guarda aquilo, internaliza no seu inconsciente e fica com ela. Quando ela vai crescendo, aí ela começa a demonstrar alguns traços dessa ferida. Então, por exemplo, na vida adulta, quando alguém atrasa num compromisso, essa pessoa já automaticamente já pensa, não vai vir, vai demorar, não está chegando, já começa a ficar uma crise ali de ansiedade ali, por conta desse atraso. Essa pessoa também pode desenvolver ali uma irritabilidade. Não acredito que atrasou, mas de novo, e isso, e aquilo. É uma pessoa muito correta com horários. Então, se a pessoa atrasa por qualquer motivo, ela já se sente desprotegida. Então, é como se fosse uma arma, uma arma dela, né, se armar dessa irritabilidade, desse descontrole ali da situação. Também pode acontecer de alguém, por exemplo, você, né, que tem essa ferida de abandono, ficar controladora. Manda uma mensagem, se a pessoa não responde na hora, você já fica, né? Mas que coisa, tá com o celular na mão, por que não responde? Tava online, por que não me respondeu? Né? Assim, já fica com aquela sensação ali de que a pessoa não quis falar com você. Também uma outra forma, por exemplo, quando alguém liga, né, liga e a pessoa não atende, da mesma forma, mas fica sempre com o celular na mão, quando a gente liga, nunca atende, é bem desse jeito. Então, eu acredito que aí, na live, alguém já deve estar se identificando, né, com essa ferida emocional do abandono. Talvez você nem saiba que foi gerado em você esse tipo de ferida, mas em algum momento da sua vida, da sua infância, aconteceu algum fato que você se sentiu, né, desprotegido. E aí, o seu inconsciente guardou e você replica isso na fase adulta. Aí, vamos ver aqui a próxima ferida, a da rejeição. Então, a ferida da rejeição é quando você se sente que você não é aceito. Por exemplo, na gestação, muitas feridas são lá no ventre. Quando a mãe ou o pai não queriam essa gravidez, e aí ocorreu essa gravidez, ou quando queriam, por exemplo, um menino e veio uma menina, ou vice-versa. Então, ali já começa a nutrir os sentimentos, né, e a rejeição. Ela fica ali muito presente, ali nesse momento. E quando a pessoa fica adulta, aí, ou então assim, por exemplo, também nasceu a criança.
e não nasceu parecido com o pai, ou não nasceu parecido com a mãe, ou até mesmo os avós podem rejeitar, então essa criança já vai ficando. Ou alguém da família vai dizer, mas eu não queria que essa criança tivesse nascido, não fui eu que quis, né? E assim, quando é criança, ele vai ouvir e não vai ter uma reação, mas aquilo vai ficar guardado no seu inconsciente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa fica adulta, ela vai achar que ninguém valoriza o que ela faz. Tudo que ela faz parece que ninguém valoriza, ela se sente menosprezada, rejeitada. Por exemplo, assim, lá fica com uma insegurança, pode levar a outros problemas também, como ansiedade, depressão, pode levar para outros problemas, mas pode ter a raiz ali na rejeição. Então, ela vai tentar fazer de tudo para todo mundo, para agradar as pessoas, para não ser rejeitado, para não se sentir, né, rejeitado, vai querer ser a melhor pessoa do mundo, né, a pessoa que todo mundo pode contar com ela, né, para realmente não ter esse problema de rejeição. E você quer comentar alguma coisa, Vá? Não, pode continuar, tá tudo ok. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar. Se alguém está se identificando, né, com uma dessas duas feridas, né, do abandono e da rejeição, pode comentar aí também. Isso. E aí, nós temos uma próxima, né, que é a ferida da humilhação. Então, essa ferida, ela expõe a pessoa a passar uma vergonha. Então, como que a gente pode identificar isso? Então, vamos imaginar que o pai e a mãe foi no mercado com essa criança. E criança não tem um filtro de saber pode, não pode, né? Algumas vezes até ela entende, outras ela tá vendo lá um brinquedo, ela tá vendo um doce, tá vendo algo, né, que ela queira. E aí, esse pai e essa mãe podem ter feito com ela uma situação ali de ela passar vergonha. Ela pedir algo e o pai ou a mãe ou o responsável que estiver ali repreender duramente essa criança na frente de outras pessoas. E essa pessoa, essa criança, né, ela fica com vergonha, mas não entender que naquele momento o que ela está passando é uma vergonha. Mas isso lá internamente também vai sendo armazenado. Outra coisa também, vai, por exemplo, com a criança no shopping. Passa na frente de uma loja de brinquedos. Qual criança que não vai querer parar e olhar a vitrine, olhar tudo e pedir, eu quero uma boneca, eu quero um dinossauro, eu quero um carrinho. Assim, eles já fazem as vitrines justamente para chamar a atenção das crianças. E aí, pode esse adulto, na frente de todo mundo, né, brigar com essa criança. Sabe, assim, falar palavras duras, realmente, que pessoas em volta possam ouvir. Esses tempos atrás, nós fomos ao mercado, e eu e meu esposo estávamos lá, e uma mãe repreendendo a criança, porque a criança queria um brinquedo ali da sessão de brinquedos, mas assim, duramente, falando assim para a criança, você já tem um monte de brinquedo, e gritando assim, por que você quer mais um? Na frente de todo mundo. Não, na frente de todo mundo. Aí, né, eu tenho que me segurar, porque a vontade era ir lá, mãe, por favor, não faça isso com sua filha, né, você não entende o que está acontecendo mais depois, né, então, assim, esse adulto também pode estar replicando algo que ele viu na infância dele também, algo que ele vivenciou também. Por exemplo, os pais criaram assim, ele vai criar assim, e é um ciclo que vai indo, então precisa, assim, romper esse ciclo. Uma coisa assim, bem interessante com relação à ferida da humilhação também, que existem várias formas de correção. Então, por exemplo, se numa situação dessa você não pode comprar o brinquedo, ou você, né, realmente, naquele momento, não é o foco ali, né, do seu passeio, ou da sua ida ao mercado, ou em qualquer outro lugar, o que você pode fazer? Chamar a criança no cantinho, olha, filho, explicar, não posso. O filho pode fazer birra? Vai fazer. Tem alguns que fazem, se jogam no chão, fazem todo aquele teatro. Deixa que façam, mas não perca o controle você como adulto, porque você pode gerar nele, né, essa ferida da humilhação. Também tem, por exemplo, muitos pais, e isso eu vou dizer como professora também, que eu via já muito isso, na sala de aula, a gente sempre enfatizar, né, os professores enfatizam os acertos do aluno. Ah, que bonito, que lindo, parabéns, incentivar o aluno para cada vez ele querer melhorar.
Mas muitos pais enfatizam os erros e brigam com os filhos por conta dos erros. Então vai olhar o caderno ou vai ajudar numa tarefa de casa e ali também faz uma humilhação para a criança. Que letra feia, que desenho horrível, que pintura feia, isso e aquilo. E muitas vezes, assim, nós não podemos agir assim. Nós temos que falar, olha, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, tá lindo, mas você pode melhorar mais, você pode fazer melhor. Sempre com uma forma mais gentil de poder ajudar essa criança, porque é muito difícil, quando ela cresce, né, crescer com essa ferida da humilhação. Então, muitos pais, assim, não sabendo lidar com esse tipo de atitude, eles realmente fazem, né, com que a criança também ali fique internalizando esse tipo de ferida. E aí... Patrícia, Oi, pode falar. Patrícia, tem uma pergunta aqui que é referente à criança. Tá. Aí a gente já vai tirando as Pode dúvidas, falar. tá bom? Tem uma pergunta aqui que diz assim... nunca atrasamos para buscar minha filha, mas ela tem um toque de horário, chega a passar mal para não atrasar. Olha, aí pode não ter sido, então, uma ferida de abandono, mas ela pode se sentir vulnerável em alguma situação na escola que isso causa nela uma ansiedade. E pode ser também da própria personalidade dela ser pontual, ser correta. Aí teria que investigar melhor para saber. Mas provavelmente ela deve ter visto alguma situação de algum colega na escola. Eu me lembro que quando eu estava em sala de aula, tinham pais que deixavam a criança 7 da manhã e era para buscar 7 da noite, ficava em período integral. Mas muitas vezes esses pais, do horário das 7 da noite, eles passavam no mercado antes, na padaria, em outros lugares, e atrasavam para buscar a criança. E esses pais pagavam uma multa por atraso, e eles não se importavam em pagar essa multa. Então, para nós, como professores, era uma sensação assim, quanto mais tempo a criança ficar na escola, para eles era melhor. Então, era doído, né? Triste de ver esse tipo de situação. Então, provavelmente, a sua filha deve ter visto algum amiguinho, alguma amiguinha que se sentiu triste, né? Porque os pais não vieram buscar também. E ela criou na cabeça dela que horário é horário, né? Numa certa parte, tá certo, né? Tá certo essa parte de cumprir horários. Porque quando ela crescer, ela vai precisar cumprir os horários, né? Mas trabalhar nela essa questão da ansiedade mesmo, para que ela entenda que explicar que se algum dia a mamãe ou o papai atrasar, é porque aconteceu algo muito sério, que eles não conseguiram realmente chegar no horário, mas que eles vão fazer de todo o possível para estar lá no horário, né? E assim, para amenizar mesmo a situação. Trabalhar na mente da criança, né? Tem outra pergunta aqui. E se alguém do grupo atrasa... é a mesma mãe. Ah, tá. E falando, né? E se alguém do grupo atrasa, ela chega a ter crise de pânico. Olha aí. Nossa, então então, assim, provavelmente ela realmente está vendo essa situação. O que pode acontecer também? Eu não sei, né, se isso pode acontecer nessa escola, mas às vezes tem cuidadoras que ficam ali, estagiárias, que até mesmo falam, nossa, não acredito que teu pai não veio buscar ainda. Nossa, o teu pai está atrasado. Eu tenho que ir embora, eu vou perder minha condução, vou isso. Então, pôr na criança também essa pressão ali psicológica, na verdade, que não é culpa da criança, mas tem algumas situações que, né, precisam ser avaliadas ali para ver qual que é o contexto geral, né, do que está acontecendo mesmo. Tem casos que não dá para a gente falar, né, assim, pontualmente, porque tem que ver o contexto da vivência da criança, né? Aí tem outra pergunta aqui. Como curar de vez as feridas causadas na infância? Olha, que pergunta ótima. Então, assim, nós precisamos ressignificar. Então, o que é ressignificar? É dar um novo significado para aquela dor. Eu preciso substituir aquela dor que eu tenho por outra coisa. Então, assim, eu preciso achar um meio. Igual, por exemplo, né, nós vemos alguém que morreu numa data. E a pessoa todo mês lembra, dia 22 de tal mês morreu fulano.
No outro mês de novo, nossa, já faz 2 meses que o fulano morreu. No outro mês, já faz 3 meses que o fulano morreu. E assim vai. E vai contando aquela data. E vai contando. Quando chega um ano, que é o aniversário da morte, vai lá, naquele dia fica triste, naquele dia chora, porque hoje faz 1 ano que o fulano morreu. Então, o que nós precisamos fazer? Naquela data, fazer uma outra coisa que não remeta a lembranças ruins desse momento. Então, para ressignificar, nós precisamos colocar algo no lugar, substituir. Por exemplo, lá no abandono, né? A pessoa não chegou no horário. E eu já vou ficar irritada? Não, eu não vou ficar irritada. Eu vou procurar entender o motivo da pessoa, por que ela atrasou. Aí eu vou começar a entender se essa pessoa atrasou propositalmente, se ela sempre faz isso, se isso é da personalidade dela de atrasar. Se for, então, por exemplo, se eu marco 7 horas, eu vou marcar às 6, porque aí eu sei que até às 7 ela vai chegar. Então eu tenho que ter esse manejo ali, né, esse jogo de cintura. Para quê? Para que você mesma que tenha ferida não sofrer mais com isso. Para você começar a ser curada disso. Então, é algo assim a ser trabalhado. Mais alguma pergunta? Certo. Não, pode dar continuidade aí no outro ponto. Tá bom. É muito bom esse assunto das feridas emocionais, porque muitas pessoas têm várias feridas emocionais e nem imaginam, né? Nem imaginam. Uhum. Aí, talvez alguém está fazendo pergunta, e só porque para mim as perguntas travou tudo. Para mim não está aparecendo nada aqui de pergunta. Pois é, aí se alguém tiver pergunta para fazer, faz na caixinha, tá bom, pessoal? Porque para mim travou tudo. Aonde tem ali esse pontinho de interrogação, né? Isso. Onde está o pontinho de interrogação, você clica lá e faz a sua pergunta. Isso. Para mim travou tudo. Então não compensa eu sair para a gente voltar de novo. Não né? adianta. Mas façam ali que daí a Val consegue ver. Isso, passa aí que eu consigo ver. Isso. Então a próxima ferida, né, da injustiça. Isso é muito interessante, porque acontecia antigamente quando os pais tinham muitos filhos. Por exemplo, um aprontava, ia ser corrigido, e o pai ou a mãe corrigia todos os irmãos junto. Ou então dizia assim, se der risada, todos apanham. Ou então, se um fugir, todos vão apanhar. Então, assim, pelo erro de um, todo o resto era injustiçado. E isso também acontece nos dias de hoje, mas não talvez na correção somente. Mas, por exemplo, tem mais filhos, tem mais pessoas na família, dá o presente para um, não dá para o outro. Mas por quê? Né? Pode até explicar, olha, filho, nesse mês a mamãe vai dar o tênis para o seu irmão. No próximo mês, o tênis é para você. Aí sim, existe ali uma negociação, que no caso vai ser sadia, né, para essa criança. Agora, dar para um e não justificar nada e não dar para o outro pode gerar nele uma injustiça. Ué, mas por que fulano pode e eu não? Por que o fulano pode ir na casa do amigo e eu não? Por que o ciclano pode estudar em colégio particular e eu não? Por que disso, por que daquilo? Vai ter ali os questionamentos. Por isso que nós devemos tomar cuidado com relação a isso e tentar fazer o mais igual possível. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, a minha irmã teve festa de 15 anos, eu não. A minha irmã ganhou uma bicicleta, eu não. Então, assim, sempre ter aquilo de se sentir rejeitada também, por isso. Se sentir injustiçada, exatamente. Vai ficar, poxa, por que só ela e eu não? Então, sempre vai ficar aquela ferida ali. E aí, o que vai acontecer quando essa pessoa estiver adulta, né? Ela vai causar ali uma revolta, uma indignação em várias situações. Ela vai sentir que ela não tem potencial para as coisas. Ela vai acreditar que ela realmente não nasceu para nada, que ela não presta para nada, que ela não tem capacidade para fazer nada, mas também quando ela for fazer algo, ela vai querer fazer perfeito, para não ser injustiçada. Mais uma vez, né? Então ali ela vai querer fazer tudo correto, perfeito, certinho, para quê? Para ela ser aceita, para ela ser elogiada. Vai cobrar demais. Isso, também passa a se cobrar demais, exatamente. É assim, uma cobrança tão grande que ela tem um medo de errar. Eu tinha uma aluna que a cobrança da mãe em cima dela era que ela passasse numa universidade pública.
ela tinha só 7 anos. E a mãe já estava imaginando na universidade. Então, qual que era o problema ali, né? Hoje eu vejo com esses olhos, né? Na época eu nem tinha esse conhecimento. Se essa criança errasse uma letra, ela entrava em desespero, porque ela falava assim, a minha mãe quer que eu passe na federal. Ela sempre falava isso. E eu falava, mas não tem problema, errar faz parte do processo. Não, mas eu não posso errar. Então, imagina como que essa criança cresceu, né? Com essa mentalidade ali de que ela não pode errar. E a gente sabe que errar é humano. Todos nós erramos, todos nós vamos errar. Nós erramos todos os dias, né? Mas no caso ali da ferida da injustiça, ela vai querer sempre fazer tudo perfeito. Para quê? Para ser aceita. Então, ela sempre vai querer que alguém olhe para ela e veja como que ela é importante para aquela função, para aquele trabalho, para aquilo. E na ferida da injustiça também, muitos pais, eles castram os filhos. Como que eles castram os filhos? Mandando calar a boca, mandando ficar quieto, não deixando a criança expor a sua opinião, não deixando a criança participar ali de uma conversa. E eu digo assim que o lugar à mesa, ele é muito importante. Para quê? Para que essas feridas sejam curadas também. Porque quando nós estamos ali à mesa, é um lugar que nós estamos comendo, conversando, e a mesa ali, eu senti até de falar isso agora, né? Porque a mesa ela é muito importante. Na mesa não pode ter celular, não pode ter a TV ligada. Por quê? Ali naquele momento ali, é um momento do sobrenatural de Deus, que Jesus ele vem ali à mesa e faz um encontro com aquela família. Então isso é muito importante. Patrícia, Pode falar. você é daquele tempo, ou talvez não, que os pais sentavam à mesa e os filhos no chão. Ou os filhos esperavam por último. Justamente, vocês esperam por último, os mais velhos têm que se servir. Uhum, né? Isso. Então, assim, as crianças não tinham aquele prazer, não tinha, como se eles não necessitassem, não precisassem estar ali sentado à mesa como família. Isso. Né? Querendo ou não, eles estavam sendo excluídos. Isso, injustiçados. Por que os adultos podem e eu não, né? Por que isso, né? Então é isso, não pode, né? Não pode mais. É importante. Isso, é importante tiver algum pai aqui na live, né? E tá assistindo, e às vezes por inocência, porque a pessoa faz sem maldade. Sim. Né? Acompanhou, cresceu daquele jeito com os pais. Então tá seguindo aquele ritmo. Isso. Só porque se você faz isso, o importante é você arrumar uma cadeira, colocar seu filho à mesa, bonitinho, sentado com você ali, aquele momento, como você disse, é um momento de comunhão. Uhum, isso mesmo. É um momento ali de intimidade da família, né? É muito importante. Isso. E eu falo isso porque eu também faço mentoria da experiência da mesa para mulheres. E eu faço parte aqui do Clube Mesa Posta Paraná. Então, nós percebemos assim que muitas famílias elas estão se destruindo por conta de uma gotinha que ficou caindo e ninguém consertou. Então não é de uma hora para outra que acontece uma separação de pais, que acontece do filho sair de casa, da filha, não é de uma hora para outra. Isso é como uma goteira que vai caindo, a goteirinha vai caindo, chega uma hora que estragou todo o telhado e aí precisa arrumar, né, aquele telhado. Então, isso é como se fosse uma goteirinha que vai caindo. Então, por que a mesa ela é importante? Porque é no lar que o coração do seu filho ele vai se formar, mas é na mesa que vai se conectar. Eu vejo assim, muitas famílias que não têm essa experiência de ter ali na mesa. Depois, se alguém tiver dúvida, eu posso também, né, passar alguma informação pelo direct também. Então, assim, muitas famílias, o filho ou o marido na frente do sofá, na TV, ou o filho até está na mesa, mas está com o celular na mão, a mãe também, às vezes, com o celular, ou vão comer no quarto, cada um, né, num canto. E Jesus fica ali, na mesa, esperando a pessoa vir. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de ter Jesus, a presença dele ali na mesa, junto com a gente. Então, por isso que é importante.
E muitas feridas emocionais, dessas que nós estamos comentando aqui hoje, poderiam ser curadas se tivesse o diálogo à mesa, se tivesse ali, né, uma comunhão, porque na mesa todo mundo está se olhando, todo mundo consegue ver, consegue perceber se o dia foi bom ou não, consegue perceber se está triste ou não, consegue perceber se tem algum problema ou não. Então, existem, assim, vários, nesse curso de mentoria da mesa, de mentoria do lar, existem vários processos, vários tipos de formas que nós podemos fazer para, na mesa, ter essa comunhão. Então, é muito importante, realmente, né? Isso é uma coisa que faz muita diferença. E aí, o que acontece? Tem perguntinha. Pode falar. Peraí, que agora tem mais perguntas. Ai, que bom, vamos lá. Eu perdi meu pai dia 10 de maio e o aniversário dele era dia 11. Ok. Olha, você... É uma data difícil? É. Difícil. Eu ouvi também esses dias uma história de que eu perdi o pai no dia do Natal. Né? No dia do Natal também é uma coisa difícil. O que você pode fazer para ressignificar esse momento? Você vai lembrar desse dia, claro, vai lembrar o aniversário dele, e aí no dia você vai relembrar as coisas boas que vocês fizeram juntos. Você pode até escrever, né? O meu pai era um homem que passeava comigo, o meu pai comprou sorvete para mim, o meu pai fazia isso para os meus filhos, o meu pai tinha um cheirinho, né, gostoso. Não sei qual é a memória que você tem do seu pai, mas naquele dia não tenha mais tristeza, você vai lembrar daquela dor. Se precisar chorar, você vai chorar, né? Porque depende, o luto é um processo. Ele não é de uma hora para outra que a pessoa vai deixar de gostar, de chorar, de se escabelar, né? Não é de uma hora para outra. Mas se isso já faz um tempo e você ainda lembra com dor, né? Pense bem nesse dia de lembrar as coisas boas que ele fez. Porque com certeza ele gostaria que você lembrasse das coisas boas e não ficar sofrendo por esse motivo. Se precisar chorar com saudade, pega uma foto, olha, chora, né? Mas mesmo assim, escreva as coisas boas, né? Ressignifique aquele momento. Tem mais perguntas aí? Eu faço isso. Uhum. Eu faço. Quando eu dá saudade, eu tenho que olhar mesmo a foto, porque não dá. Tem que olhar mesmo. Isso. Tenho apenas um comentário aqui. Tenho essas feridas. Sempre apanhei por duas e não entendia. Sempre apanhei e não entendia porque estava apanhando, deve ser, né? Exatamente. Então, provavelmente, os seus pais, a sua mãe ou o seu pai, foram criados também dessa forma. Antigamente era assim, né? Os mais antigos criavam desse jeito. Então, muitas vezes, eles não tiveram esse entendimento a tempo. Mas olha que interessante, você que está aqui tem esse entendimento agora e você pode mudar isso com seus filhos. Né? É uma coisa assim. Não precisa repetir a mesma história. Isso, quebrar o ciclo. Não, a partir da minha vida, da minha geração, não vai acontecer mais isso. Isso acontece também quando a gente recebe, né, muitas pessoas que falam, até atendi esses dias uma moça que falou assim para mim, olha, mas a vida inteira eu ouvi xingamentos e eu não consigo me controlar com os meus filhos. Eu falei, você precisa quebrar o ciclo, você precisa dizer que não, na sua geração, isso não vai mais acontecer. Então, é necessário, tem que ter uma força, né, uma força assim, de vontade, um apoio, e consegue, né, com certeza. Deixa eu ver aqui, tem uma outra aqui. Quando eu era pequena, eu sempre queria falar algo com meu pai. Mas ele sempre me mandava calar a boca para ele assistir televisão. Infelizmente, isso não era só antes. Isso acontece hoje também, quando a pessoa está no celular. Fica quieto que eu estou vendo um negócio aqui importante. Ah, dá licença, depois eu vejo. Depois isso, depois aquilo. Só que assim, os momentos, eles passam. O dia de hoje, a gente não consegue mais recuperar. Amanhã, já passou. Daqui 10 minutos, já passou esse tempo. Então, você pode também quebrar esse ciclo, né? Você pode decidir
quando seus filhos vierem falar com você, você conversar com seus filhos. Se o seu pai ainda estiver vivo, algo que você pode fazer muito é conversar com ele. Pai, posso falar com o Senhor? Porque agora, provavelmente, ele vai te ouvir, você já está adulta. E aí você fala, pai, eu ficava muito triste quando o Senhor queria assistir televisão e não dava atenção para mim. Mas o Senhor conseguiu perceber que esse tempo passou? Talvez aquela menininha que eu era naquela época, hoje eu já não sou mais. Então, assim, de conversar, pôr para fora realmente isso que está machucando, né? Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença bem grande. Com certeza. Aí tem mais uma pergunta aqui, mas é sobre a perca do pai. Está sofrendo muito com a data, como superar, né? Já foi respondido ao mesmo tempo. Aí né? teria que ver também então, quanto tempo, né? Se é recente ou não. Depois, se você quiser, muito recente, né? Pode procurar a Val, pode me procurar também, né? A gente pode te aconselhar, né? Com relação a isso. E aí, o que acontece? Dessa ferida da injustiça, então, muitos se sentem reprimidos em expressar a sua opinião. Então, ele não vai querer, ele vai achar que a outra pessoa tem favoritismo, ele vai achar que o outro é melhor, e ele vai, ficar quieto. E aí, muitas vezes, a pessoa se diz tímida, mas ela não é tímida. Ela é introspectiva, ela se fechou, né? Ela criou esse hábito de se fechar, porque se a minha opinião não vai ser ouvida, eu vou ficar quieta, né? Eu vou ficar quieta, não vou expor a minha opinião. Então essa ferida também, ela pode estar ali. A pessoa às vezes até sabe, por exemplo, numa escola, né? A pessoa sabe numa faculdade a resposta, mas vem na língua para falar, não vou falar, porque se eu falar, alguém vai rir de mim, alguém vai ser melhor que eu, então ela se fecha, né? É uma fuga que a pessoa ali acontece, né? E aí, para melhorar, o que nós precisamos, né, nessa ferida? Nós precisamos ter a consciência de que existem, que essas atitudes existem, que essas atitudes estão refletindo o que nós recebemos. E eu vou repetir novamente, nós precisamos pôr um novo significado nessas feridas. Nós precisamos dar voz a nós mesmas e não se importar se vai estar certo, se vai estar errado, se alguém vai nos criticar, se alguém vai nos humilhar, se alguém vai fazer alguma injustiça. Não, nós precisamos ser nós, porque Deus colocou uma essência em nós, Deus colocou uma personalidade em nós, e nós precisamos sim trabalhar a favor daquelas qualidades que Deus já colocou dentro da gente, né? Nós precisamos acreditar que existem os benefícios de ser você mesma, né? De enaltecer aquelas qualidades boas que Deus colocou em você. Né? E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem qualidades excelentes, né? Nossa, passa a hora rápido, né? Já está quase uma hora. Passa rapidinho. Então vamos lá, gente. Aí nós temos uma próxima ferida aqui, que é da traição. Muitas pessoas podem imaginar que a ferida da traição é entre marido e mulher, né? Entre namorados, né? Mas não. Ela pode acontecer no relacionamento, pode acontecer no meio da família, pode acontecer numa amizade, né? Essa ferida da traição. Então, até brinco às vezes, porque eu tenho uma tive, né? Já tratei essa ferida, hoje eu posso até falar dando risada sobre isso, que as pessoas às vezes prometem para os filhos algo que não vão cumprir. E às vezes nós, como adultos, prometemos algo para a criança até para deixar a gente em paz, né? Ai, tá bom, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas você não vai fazer aquilo. Ai, tá bom, amanhã eu compro um sorvete para você, mas você, né, muitas vezes não vai cumprir aquela promessa. De tanto a criança ficar perguntando para você, você acabou, né, concordando com aquilo para ficar em paz. E assim, o que eu digo? Quando eu estava na primeira série, eu entrei direto na primeira série, já sabendo ler e escrever. Na minha época, a educação infantil era muito pouco, né? Não se tinha, assim, creches, escolas, assim, era pouco. E eu entrei lá na primeira série, já, então, sabendo ler e escrever, e minha mãe falou assim para mim, se você passar de ano, você vai ganhar uma máquina de escrever. E eu toda empolgada, né? Olha, naquela época, uma máquina de escrever era como se fosse um notebook hoje. Era chique, né? Era, nossa, quentinha. E aí, o que aconteceu? Eu me esforcei o ano todo. Eu fui a melhor aluna da sala, fui tudo. Chegou o final do ano, não ganhei. E eu tô com 41 anos. Sabe quando que eu ganhei? Nunca.
Nunca ganhei minha máquina de escrever. Então, isso gerou em mim também essa ferida de traição, porque eu já tinha essa propensão, já tinha uma rejeição, já tinha uma sensação de abandono, já tinha tudo isso. Até por conta da rejeição, eu não fui planejada. Então, minha mãe não me queria, não sei quem é meu pai até hoje. Então, isso já gerou ali essa ferida. Então, quando a minha mãe prometeu, eu acreditei, né? Acreditei que eu ia ganhar, nunca ganhei. E aí, por muito tempo, eu ainda ficava cobrando, até grande, ficava cobrando, mas a mãe nunca me deu minha máquina de escrever. Mas isso, o que gerou em mim, quando adulta? Desconfiança das pessoas. Então, às vezes, nos seus relacionamentos, pode ser até numa amizade, a amiga promete algo para você, olha, pode falar para mim que eu não vou contar para ninguém. E essa amiga conta para outra pessoa, ali traiu a sua confiança. Ou então no seu relacionamento mesmo, de marido e mulher, de namorado, ali aconteceu uma quebra de confiança. Então, essa pessoa, quando adulta, vai ficar muito desconfiada com tudo. Quando alguém vier um presente, alguma coisa, mas por que está me dando presente? Né? Vai ficar desconfiada. Se tiver alguma ação dessa pessoa, sempre vai ficar com o pé atrás. Então, precisa também ressignificar e saber que não são todas as pessoas que vão te trair. Mas nós não podemos gerar expectativa nas pessoas, porque todas são falhas, né? Todas nós também estamos sujeitos a errar. Então, quando a gente entende esse processo, a gente consegue lidar melhor com isso, né? E aí é isso, né? Quando a pessoa está adulta, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, ela fica sempre, né, na defensiva, digamos assim. Tem mais alguma pergunta aí, Val? Tem mais uma aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá bom. Fazer quando quer falar algo, mas a mãe repreende. Como fazer quando quer falar algo, mas a mãe repreende? Então, tem que verificar qual momento que você quer falar que ela repreende. Existe algum momento que ela está mais tranquila, que você possa conversar com ela, que você possa trocar uma ideia, ou ela não dá abertura? Porque muitos pais, assim, eles também têm feridas emocionais não tratadas. E esses pais, né, refletem isso na criação dos filhos. Então, quando você, de repente, ela não quer te ouvir, escreve um bilhetinho para ela, escreve uma cartinha, né? Escreve mesmo, não manda pelo celular, escreve à mão, deixa num lugar visível. Bonitinha, né, Patrícia? Exatamente, faz uma cartinha lá, primeiro começa elogiando, olha, mãe, eu admiro a senhora por isso, vai falando as qualidades dela, mas daí no meio lá escreve, mas eu queria falar isso para a senhora. Né? Então fala isso. Você começa a ter algumas mudanças no comportamento, talvez a sua mãe nem espere que você vá fazer isso por ela, mas tenta, é uma alternativa aí, né, para você poder conversar com ela. E agora nós vamos para a última ferida emocional, que é do abuso sexual. E aí depois, quem quiser, né, quem tiver interesse, no meu Instagram tem também o meu testemunho com relação a isso, né, ao abuso sexual. Então, se você tiver interesse, lá no meu Instagram tem também já o testemunho completo para vocês. Então, o abuso, normalmente, assim, ele é mais difícil porque a maioria dos casos acontece com pessoas próximas, pessoas que eram para proteger essa criança e aí não protegem e, infelizmente, né, fazem alguns atos. Muitas pessoas têm a ideia de que o abuso sexual, ele é somente um ato sexual, mas não. Ele pode ser um gesto, ele pode ser uma palavra, ele pode ser algo que a pessoa mostrou, uma atitude, pode ser qualquer outro tipo de conotação sexual, não somente o ato. O ato realmente também ele é terrível, ele é algo que machuca demais a pessoa, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas se isso ocorreu, né, com você, saiba que existe cura para você. E a cura, ela vem pelo falar, né? Você precisa falar disso, você precisa falar desse assunto. O que acontece? Isso vai gerar alguns traumas na fase adulta. Então, por exemplo, traumas na parte sexual. Então, a maioria dos casos de abuso
tanto físico ali, quanto também emocional, eles vão levar para o casamento, na parte sexual. Sempre vai ter assim, eu tô com dor de cabeça, não quer ter intimidade com o esposo, ou então o esposo também, porque muitas pessoas falam somente das mulheres, mas os maridos, eles podem ter sido levados para uma casa de prostituição, por exemplo, para perder a sua virgindade, né? Isso acontecia muito antigamente. Vai ser homem, então vamos levar lá, vamos pagar para tal pessoa fazer isso com você. E o que acontece? No seu casamento, você pode ter aí uma ejaculação precoce, não sabe o motivo, você acredita que seja normal, né? Acredita que está dentro do esperado, e pode não ter uma satisfação realmente ali na parte sexual. Da mulher também, muitas vezes ela se sente ali naquele momento usada, se sente como um objeto, culpada, e até mesmo as lembranças podem vir ali na sua mente. Então, assim, existe cura para tudo isso, né? Mas você precisa se dispor, né? Ter uma atitude realmente, falar, se abrir com pessoas certas, porque tem pessoas, né, Val, que assim vão querer saber da tua história para contar para outras pessoas. Mas procure, né? Procure assim, por exemplo, a Val, pode me procurar também. Procure pessoas que possam te ajudar e que vão te entender o seu caso, porque nem todos estão preparados para lidar com esse tipo de caso. E eu quero te dizer assim que no meu caso, né, eu estou muito feliz e realizada com meu esposo sexualmente. Eu vou fazer 22 anos de casada. Né? Depois vocês vão lá no meu Instagram, vão ver o meu testemunho. Tem muitas pessoas que não conseguem nem ficar nas lives para poder escutar o testemunho, que é muito forte mesmo. Mas, assim, Deus, ele tem os seus propósitos. Então, eu posso dizer para você que o casamento ali, a sexualidade, Deus deixou para nós termos ali a liberdade, o prazer com o nosso cônjuge, para que nós possamos também extravasar o estresse, né, do dia a dia. Então, aquele momento, ele é mágico, ele é único, foi Deus que criou, não existe vergonha nenhuma de você dizer como que você gosta, como que você quer, né, conversar com seu esposo. Isso é uma bênção de Deus. Então, se você tem algum tipo desses traumas, qualquer uma dessas feridas aqui que nós falamos, você tem jeito, né, para solucionar aquilo, né? Tem mais perguntas aí, Val? Tem não, Patrícia. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Porque o horário voa. O horário acabou já para nós, né? Passa rapidão. Eu ainda tenho um atendimento hoje. Olha! Ainda tenho um atendimento agora às 9h15. Nossa. Chegou uma perguntinha. Tá bom. Tem alguém aqui te parabenizando por sua dedicação. A Késia Vieira está te parabenizando. Obrigada, que Deus abençoe. E é isso. Isso mesmo. Não tem mais pergunta. Se você quiser resumir aí, fique à vontade. Então é isso, pessoal. Os traumas de infância, normalmente daí eles refletem as nossas atitudes quando nós estamos na fase adulta. Então, se você precisa de uma ajuda para ressignificar, né, se essa live talvez não tenha sido suficiente para você, procure ajuda, busque, e eu tenho certeza que você vai passar por isso e vai ser uma bênção para você, sua vida vai melhorar, você vai quebrar ciclos, daqui para frente você vai conseguir fazer diferente na sua vida, na sua família, e a sua geração vai ser muito abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso mesmo. Não precisa preocupar, porque tem cura. Isso. Né? Tem tratamento. Sim. E o bom disso tudo é que você não vai esquecer o seu passado, mas você vai conseguir lembrar dele sem sentir dor. Isso. E você vai ajudar muitas vidas através da sua cura interior. Isso mesmo. A gente precisa. Só para fechar, né, as feridas, né, como você falou no início, ele é como a gente cai, rala o joelho, aí fica ardendo quando a gente vai tomar banho, fica cheio de pus, sangue, casquinha, toda aquela situação. Então, as feridas, quando não são tratadas, acontece isso. Volta e meia, aquela ferida volta a sangrar, volta a arder, volta a machucar. Mas quando você está curado, você vai lembrar daquilo, você vai lembrar que tem uma cicatriz ali, mas aquilo não vai causar mais dor em você.
Então, esse é o segredo mesmo da cura. Justamente. A gente precisa dessa cura. Né? A gente precisa, como foi dito, mesmo como você cai, machuca, a sua mãe foi ali, cuidou daquela ferida. Hoje também, você precisa de alguém para ajudar a curar as suas feridas. Isso. Você precisa, você pode se curar sozinha? Pode, mas você tendo alguém para te acompanhar, para te ajudar, com certeza vai ser melhor e mais rápido. Isso, exatamente. Né? Então é isso, Patrícia. Muito obrigada pela sua companhia. Gratidão, que Deus abençoe sua vida. Amém. Demorou, mas chegou o nosso dia. Chegou o nosso dia, foi uma bênção. Também agradeço, Val, pelo convite. Agradeço a todos vocês que estavam aí na live. Sejam muito abençoados. Amém, amém. Muito obrigada, Patrícia. Deus abençoe, Amém. Tá bom? Vou sair aqui. Gente, isso, certinho. Gente, vocês que estiveram aqui conosco na live, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. E se por um acaso você se encaixou com algo que foi falado aqui nessa live, pode nos procurar, nós estamos aí à disposição de vocês, tá bom? E o importante é você curar, você ser curado, você viver uma vida leve, uma vida tranquila. É isso que é importante, você viver com leveza. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela companhia e conte conosco, nós estamos aí para somar com vocês. Patrícia, muito obrigado. Os comentários para mim, gente, travou totalmente, não tem nem como eu agradecer aqui assim as pessoas, porque travou aqui, eu não sei o que aconteceu hoje. Mas muito obrigado vocês que estiveram aí comigo, tá? E qualquer coisa pode nos chamar no direct, que a gente vai estar aí ajudando na medida do possível. E se você se interessou pelo testemunho da Patrícia, vai lá no feed dela e você vai assistir o testemunho dela, que é uma coisa linda, é uma coisa aparentemente horrível, causa dor, mas a transformação, a libertação que ela teve é surpreendente. E muito obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho um atendimento agora e logo, logo a gente tem uma próxima live aí para a gente estar junto novamente, tá bom? Aceitamos sugestões de temas para live. Fique à vontade aí, gente. Ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Fica com Deus. Beijo, beijo.